A epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo 1, verso 13 e 14, nos diz: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Destacamos nessa passagem o Espírito Santo como o penhor. Essa palavra penhor pode também ser exemplificada como um sinal da nossa herança. Seria uma primeira prestação ou uma parcela inicial de um pagamento que está sendo feito. Na presente era, o Espírito Santo é concedido aos crentes como parcela ou quinhão inicial, por conta do que vamos receber no futuro. Sua presença e obra em nossas vidas é uma entrada por conta da nossa herança. Então, é como se fôssemos comprar um bem, por exemplo, um imóvel, gostamos daquele imóvel e damos um sinal para comprovar o nosso interesse. O Espírito Santo, comparando com um contrato comercial, é a primeira prestação, é a garantia de Deus aos seus filhos de que ele terminará a sua obra e no devido tempo os conduzirá à glória. O resgate da sua propriedade refere-se à redenção do corpo na volta do Senhor Jesus Cristo. Esse resgate, Paulo vai dizer que fomos redimidos pela fé em Jesus Cristo, conforme o verso 7 do capítulo 1 de Efésios. Ele diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Estamos sendo redimidos à medida que o Espírito Santo opera em nossa vida. E a função, quando somos maleáveis, é que o Espírito Santo nos torne semelhante cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo. Paulo dizia também em Romanos 8, verso 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, seremos redimidos quando Cristo voltar e nos tornarmos como Ele. O termo também traduzido por penhor também pode ser exemplificado, comparado como uma aliança de noivado. Então, o anel de noivado é uma garantia de que vai ocorrer um casamento. Promessas deste casamento serão cumpridas.
Da mesma maneira, nosso relacionamento em Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, não é simplesmente de caráter comercial, mas antes, muito mais, é uma experiência pessoal de amor que nós temos com Cristo. Cristo é comparado como o noivo e a igreja é como a noiva. Nesse relacionamento há verdadeiro amor, porque ninguém vai fazer um casamento se não ama a pessoa com quem vai se casar. Assim também, nós que fazemos parte da igreja do Senhor, amamos o noivo que é Cristo. Por isso é inconcebível a ideia de que pessoas têm que acham que podem ser crentes em casa, não se congregar. Isso está totalmente fora do propósito de Deus. Nós sabemos que um dia Jesus Cristo voltará para tomar a sua noiva para si, pois ele nos fez essa promessa e nos deu o Espírito como uma espécie de aliança do noivado. Então, o Espírito Santo é este penhor dessa herança. Que maior garantia nós poderíamos ter da parte de Deus? E dessa maneira, esse capítulo 1, nós encontramos doutrinas bíblicas fundamentais, doutrinas essas relacionadas ao que podemos chamar das nossas riquezas em Cristo Jesus. Não são simplesmente riquezas materiais, como muitos estão querendo pregar, mas são riquezas espirituais, riquezas em Cristo, riquezas que vamos usufruir já neste mundo e principalmente no mundo futuro. Essas riquezas, elas vêm de Deus, não são comerciais, compradas com dinheiro. E por isso nós temos que ter este grande estímulo de saber que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão operando em nosso favor a fim de nos enriquecer. Então você, prezado ouvinte, que tem entregue a sua vida a Cristo Jesus, em Cristo Jesus, por pior que seja a sua situação socioeconômica neste mundo, mas no mundo espiritual você é rico em Cristo Jesus. Deus não apenas nos abençoa ricamente para o nosso contentamento, mas também nos concede riquezas eternas, sem as quais todos os outros bens não teriam valor nenhum. O que adianta, como o Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 12, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não devemos simplesmente acumular tantos bens materiais, porque na hora da nossa partida, esses bens, eles não vão servir para nada. O apóstolo Paulo dizia em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Quantas pessoas estão colocando essa esperança nas riquezas materiais, temporais? Mas ele diz, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então Deus tem esse manancial, Deus é essa fonte de riquezas espirituais, aonde nós podemos nos sentir bem, aonde
nós temos essa paz que excede a todo entendimento, e dessa maneira essas riquezas são algo maravilhosos que nós podemos já usufruir neste mundo. Então, os outros bens não teriam valor nenhum. Em Cristo, temos tudo o que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não pode comprar a salvação. O dinheiro não pode comprar a paz. O dinheiro não pode comprar o Espírito Santo, como aconteceu ali em Atos capítulo 8, quando aqueles filhos de um certo mágico queria comprar o dom do Espírito Santo. O dinheiro não compra essas coisas. As riquezas espirituais dão acesso a todos os bens da vasta criação de Deus. Nós desfrutamos as dádivas porque conhecemos e amamos o doador. O doador é Deus, então nós precisamos nos entregar também de uma maneira abundante a Deus, para que Ele também abundantemente possa nos conceder essas riquezas. Todas essas riquezas são concedidas pela graça de Deus e para a sua glória. Não é algo que nós podemos fazer para merecer, mas é tudo pela graça, para a sua glória. É interessante observar neste capítulo 1 que depois de cada sessão que o apóstolo Paulo fala nesses primeiro 14 capítulos de Efésios 1, Paulo ele acrescenta o propósito destas dádivas e podemos conjecturar porque Deus, o Pai, nos escolheu e adotou e aceitou. Então Paulo ele vai dizer: por que você, prezado ouvinte, tem aceitado o Senhor Jesus? Por que você, prezado ouvinte, ainda não abriu seu coração para aceitar o plano salvífico que Deus nos oferece em Cristo Jesus? E Paulo, ele vai responder no verso 6. A nossa salvação é para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Essa palavra no amado, falando do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que sermos agradáveis para o Senhor Jesus Cristo. Uma outra questão que poderíamos levantar: porque Deus, o Filho, nos remiu, porque Deus, o Filho, nos perdoou, porque Deus, o Filho, revelou a nós a vontade de Deus, porque Deus, o Filho, nos fez parte da herança de Deus. E Paulo vai responder novamente essa questão que é tão importante para o viver cristão, no verso 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo Jesus. Observem novamente Paulo dizendo a respeito do louvor da sua glória. Se não for por isso, estamos totalmente fora dos propósitos de Deus. Poderíamos ainda fazer um outro questionamento: porque Deus, o Espírito, nos selou e se tornou a garantia das nossas bênçãos futuras. Por que isso? Aí Paulo responde: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. Novamente ele repete: para louvor da sua
glória. Muitas vezes imaginamos que o motivo principal pelo qual Deus salva os pecadores seria a sua compaixão, sua pena por nós, ou o seu desejo de nos livrar de um julgamento eterno, como vai acontecer. Mas, de acordo com o que a palavra de Deus nos revela, o propósito eterno de Deus, o propósito supremo de Deus é a sua glória. Então este é o propósito. Você está dentro desse propósito, prezado ouvinte. A criação, ela revela a sabedoria e o poder de Deus, enquanto a igreja revela seu amor e graça. A igreja tem essa função. A igreja tem que ter este objetivo de revelar o amor de Deus e a graça de Deus. Não podemos fazer coisa alguma para conquistar ou merecer essas riquezas espirituais. Então, por mais que possamos trabalhar, nós não podemos conquistar ou merecer essas riquezas. Só nos resta recebê-las pela graça, mediante a fé. Essas riquezas são apenas o começo, que é coisa tão já espetacular, maravilhosa, que podemos sentir, viver. Há sempre mais riquezas espirituais, das quais podemos nos apropriar no Senhor em nossa jornada com Ele. A Bíblia é o nosso guia, por isso precisamos estarmos lendo a palavra, estudando a palavra, sendo aprovados pela palavra. O Espírito Santo é o nosso mestre, é Ele que nos dirige, que ilumina os nossos pés. Ao sondar a palavra de Deus, descobrimos riquezas cada vez maiores que possuímos em Cristo Jesus, que foram planejadas pelo Pai, compradas pelo Filho e oferecidas pelo Espírito Santo. Não temos necessidade alguma, portanto, de viver em pobreza, quando toda a riqueza de Deus está a nosso dispor. Por isso, precisamos ter esse entendimento. O grande príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, ele escrevia um livro de devocionais e ele comparou essas promessas com um talão de cheque no banco da fé. Nesse talão de cheque do banco da fé, a Bíblia oferece uma promessa para cada dia do ano, acompanhada de uma mensagem devocional curta que descrevia cada promessa como sendo tão real quanto o dinheiro no banco a qualquer que se aproximasse ou se apropriasse da fé. Como quem escreve um cheque de um valor que se encontra em sua conta bancária, assim também Deus, Ele tem uma promessa para nós, a cada dia da nossa necessidade. Portanto, pela fé podemos nos apropriar das promessas de Deus e lançar mão de sua riqueza ilimitada para suprir todas as nossas necessidades. Que você seja para louvor da sua glória. Amém.